Olá, primeiro ano, como estão? Então, vamos continuar falando de porcentagem. Eu soube que algumas pessoas tiveram dúvidas na aula anterior, então, com esse vídeo, a gente vai revisar os conceitos, apresentar novos exemplos e, posteriormente, eu também vou transformar a aula anterior num vídeo e tentar explicar essas questões verbalmente para vocês. Então vamos nessa. Porcentagem mais uma vez. Isso aqui vocês já sabem, né, que a porcentagem envolve situações cada vez mais presentes no nosso dia a dia, seja no comércio, seja na vida das pessoas, seja no trabalho, enfim. Quando vocês participarem dessa vivência, vocês vão ver que é importantíssimo ter esse domínio. Por exemplo, rendimento da poupança, descontos no comércio, reajuste salarial, inflação, aumento de preços, enfim, tudo isso aí faz parte da vida das pessoas diariamente. E aí a questão da porcentagem e frações. Uma vez que porcentagem é uma razão, só que é uma razão com denominador 100. Então 10%, eu escrevo 10 centésimos, o que vai me dar 1/10, que ainda poderia ser escrito como 0,1 ou 0,10, 10 centésimos ou 10 centésimos ou 1 centésimo na forma decimal. Assim para 30%, assim para 56%, eu posso simplificar, se for necessário, ou posso deixar do jeito que está, já com a fração centesimal, que muitas vezes é mais fácil para fazer contas, né? Tabuada de 100 é facinha. Então, para compreender, é preciso ter bem clara essa ideia de que porcentagem é uma razão em que uma coisa está sendo considerada em relação a uma outra coisa, certo? Muitas vezes uma coisa é considerada em relação ao todo. Então aqui 30% quer dizer 30 em 100. 30 pessoas de cada 100 pessoas gostam de rosa, certo? 4 pessoas de cada 100 pessoas não foram à aula. Enfim, coisas assim. 27,9 já se atribui a coisas mais específicas, né? No mercado, principalmente. No mercado você vê muito precinho assim com 99 e tudo mais, então aí seria um 27,9 partes em 100 partes, ou seja, o todo está dividido em 100 partes. Então essa questão de ser razão, e por que chama porcentagem? Porque a gente está usando uma fração cujo denominador é 100. Muito bem, dando continuidade, temos aí alguns exemplos. De um grupo de 100 jogadores, 30 praticam basquete. Como já são 100 jogadores, dá para ver de cara que são 30%. Quando isso não é tão direto, olha só, num lote de 50 lâmpadas, 13 apresentam defeito. E aí fica a razão 13 de 50. Mas você pode transformar o numerador em 100. 50 vezes 2, 100. Daí em cima você também tem que multiplicar por 2. E vai dar 26 centésimos. Pronto, você sabe que 26% das lâmpadas estão defeituosas. Certo? Então, nessa situação aqui, você procura um fator para transformar o denominador em 100. E aí você tem centésimos, que significa porcentagem. Uma outra maneira, que a gente usa muito por causa da calculadora, é a forma decimal. E você sabe transformar fração em número decimal. Então aqui vocês têm 4%, 4 centésimos e aqui 4 centésimos, né? A gente lê centésimos porque tem duas casas após a vírgula. Então a gente pode transformar assim. Veja só, 37%, 37 centésimos. 14,5. Notem que a vírgula só muda duas casas. Então ficou 0,145, ok? Ficaria milésimos porque está com três casas aqui, mas você tinha 14, então a vírgula pulou duas casinhas em relação ao 100,
ok? Esse 100 aqui da porcentagem consiste de duas casinhas, a vírgula aqui, ficou 145. Veja o que acontece com 250. 250 é mais do que 100, então é mais do que 1, certo? É mais do que 100%, portanto ficou 2,5. Centésimos fez duas casas decimais aqui, então 2 inteiros de 50 centésimos, o que dá 2,5, ok? Então essa forma decimal é beleza na calculadora. Aqui você tem 80%, mesmo processo, 100% então é igual a 1 inteiro. 0,7%, passa a vírgula duas casas para frente e você tem 0,07. Exemplo de aplicação disso aí, que faz parte do nosso estudo. Uma torta é vendida por 32. Se o seu preço aumentar em 20%, quanto passaria a custar? Primeiro, o aumento seria 20% de 32. Na calculadora você já pode fazer 0,2 vezes 32, que vai dar R$ 6,40. Isso está dentro do que realmente acontece? A metade de 32 seria 16, né? Então, a metade seria 50%. 20% é menos que a metade de 50, então 6,40 é uma resposta correta. Tem que analisar isso também, né? Aí o novo preço, 32, que era o preço da torta, mais o aumento que você calculou em separado, e a torta passou a custar R$ 38,40. Como nós vimos na aula anterior, quando você tem aumento de 20%, você pode simplesmente considerar 100%, que é 1, mais 0,2, que é 20%. Então a torta vai aumentar, ela vai passar a custar 1,2 do valor inicial. Ela custava 32, agora ela vai custar o valor inicial, que é esse 1, mais os 20%. Então ela vai custar 1,2, ou seja, R$ 38,40, que é 1,2 de 32. Beleza? Então a gente tem esse fator 1,2 porque 1 é de 100% e 2 é dos 20%. A gente acrescentou porque a torta aumentou. Ok? Muito bem. Aí, se nós tivéssemos aumento de 30%, bastaria fazer 1,3, como foi mostrado na aula passada. Aumento de 16%, 1,16. Aumento de 5%, 1,05. Porque 5 vai ficar 5 centésimos, né? Duas casas, 0,05. 0,05 mais 1 dá 1,05. Agora, se por outro lado fosse anunciado com desconto, seria muito bom em primeiríssimo lugar, né? A torta ficaria mais barata. Então a gente precisa descontar 20%. Então vejam a lógica, 100% na calculadora não é 1 inteiro, como a gente viu no slide anterior. Se eu descontar 20%, eu vou descontar 0,20 ou 0,2. Se eu descontei, eu só vou pagar 80% do preço da torta, do preço original, certo? Então eu vou pagar 0,8. Então se ela custava 32, pagando 80%, eu terei um precinho de 25,60. O preço ficou multiplicado por 0,8, ok? Desconto de 30%, multiplicaríamos então por 0,7. Desconto de 16 por 0,84. Desconto de 5 por 0,95. Ou seja, se eu estou dando 16% de desconto, o produto só vai valer ainda 84%. Se eu estou dando 5% de desconto, o produto só vai valer ainda 95%. Então, como é desconto, a gente desconta, a gente subtrai de 100%, que vale 1. 1 menos o valor. Certo? Olha essa tabela aí de contribuição para a Previdência Social. Uma tabela bastante importante para todo mundo que trabalha, certo? Então, utilizando essa tabela, calcular a contribuição da Previdência Social a ser descontada na folha de pagamento do empregado, cujos proventos gerais somam 2.590. Vencimentos em 2.300 e comissões em 290. Salário de contribuição. Se a pessoa ganha até 1.556, desconta 8%. Se ela ganha
desse valor até 2.594, 9%, certo? E se ela ganha mais do que isso, desconta 11%. Então vejam só, temos que ver aqui, os proventos gerais somam 2.590. São 2.300 de vencimentos e 290 de comissão. Então este trabalhador está na segunda faixa, entre 1.556 e 2.594. Ok? Então ele vai descontar uma alíquota de 9%. Aqui uma outra situação, tabela de imposto de renda, vocês já viram isso também no ano anterior, como funciona atualmente o desconto do imposto. Vocês podem dar mais uma olhada, só que aqui sempre tem uma parcela a deduzir, certo? Então, como calcular? Aqui, primeiramente, desconte o rendimento bruto, R$ 189,59 por dependente, a contribuição paga à previdência no mês, pensão alimentar, etc, etc, etc. Tem diversas coisinhas aqui. Do resultado, que é a base de cálculo, aplique a alíquota respectiva e subtraia a parcela a deduzir, obtendo o valor a pagar. Então veja quantas coisinhas existem aí para aplicar porcentagem, certo? Se alguém quiser fazer uma simulação, fique à vontade. Olha só, tá aí a simulação de vocês. Calcule o salário líquido do funcionário que ganha R$ 5.245,66 de salário bruto, sabendo-se que ele tem 3 dependentes. Então vocês têm que voltar para o slide anterior e tentar rever isso aí. Fica essa questão como sugestão para vocês. Certo? E aí nós temos os fatores de aumento e de redução, que nós também já comentamos na aula passada. Certo? Que é o tal de 1,2, como a gente viu agorinha, e o tal de 0,8, como a gente viu também. Certo? Aqui, ó, a mercadoria custava 80, teve desconto de 40, sobraram 60%. Então 60 vezes 80, 48. Já comentamos isso. Aumentou 40%, 1,40 de 80, 112. Conforme exemplos anteriormente já comentados, desculpe, a gente já comentou bastante esses exemplos aí. Beleza? Aqui, no caso em que conhecemos os valores antes e depois do desconto, a gente tem que fazer um outro tipo de raciocínio. Então vejam aqui, numa liquidação o preço de uma mercadoria passou de 20 para 18. Qual foi a taxa de desconto? Você pode fazer direto 18 sobre 20, e você encontra 0,90, ou seja, você pagou 0,90. Quer dizer, o valor novo dividido pelo valor antigo vai te dar direto a taxa. Não vai te dar direto a taxa, vai te dar o valor. Se você tem ainda 90%, qual foi o desconto? 10%. Que dá para ver facinho, né? 10% de 20 é 2, sobra 18. Ok? Então 90%, 0,90 é o mesmo que 90%, a gente já viu isso. O desconto foi de 10%, porque sobraram aí 90%, ok? Aqui, vendia por 80, reajustou e deu 96. Preço novo dividido pelo preço antigo deu 1,20. Conclusão, aumentou 20%, porque agora ela está custando 120% daquilo que custava. Legal? Então, para encontrar o percentual, sempre o valor final dividido pelo valor inicial. Certo? Opa, pulei demais aqui. Só um pouquinho, vamos voltar. Aqui a gente tem uma nova situação, que é a situação da aula seguinte, que vocês já podem aí guardar esse slide, que são os aumentos sucessivos também, né? Aqui o fator de aumento, o que a gente comentou até agora, o valor inicial vezes 1 mais a taxa em número decimal, e se for desconto, o valor final igual ao valor inicial vezes 1 menos a taxa. Então, a gente tem aqui uma vez um desconto, certo? Nós vamos ver na aula seguinte quando isso acontece sucessivas vezes, ok?
Isso aqui, na verdade, é um resumo do que foi feito anteriormente. 1 mais 2, 1,2. 1 menos 16, 0,84 no slide anterior. Certo? E aqui, então, há o pontapé inicial para a nossa próxima situação, calculando aumentos e descontos sucessivos. Certo? Aqui a gente tem um aumento de uma certa taxa e depois um desconto de uma certa taxa. E observem que na porcentagem nós sempre temos a multiplicação. O valor inicial vezes 1 mais a taxa, vezes 1 menos a taxa. Então aqui nós temos 12% de aumento, 90% de, 10% de desconto. Então veja como ficou o preço final. Primeiro, você recebeu, a mercadoria aumentou 12%. Então fica vezes 1 mais 0,12. Depois diminuiu 10%. Ficou 1 menos 0,10. Valor final, multiplicar o valor inicial, que era 1.500, vezes isso aí. Portanto, depois desse aumento de 12% e o desconto de 10%, o valor ficou em 1.512. Vamos ver isso com mais atenção na próxima aula. Certo? Aqui você tem um reajuste de 10%, em seguida um novo reajuste de 10% e depois um desconto de 30%. Então veja, você tem três situações. Ajuste de 10%, ou seja, reajuste, aumentou. 1 mais 0,10, 1,10. Mais um reajuste de 20%, coisa boa. Logo, vezes 1,20. Certo? E depois um desconto de 30%. Olha só quanto sobrou. Sobraram 92,4%. Vejam que aumentar 10%, depois aumentar 20% e em seguida diminuir 30%, que seria a soma de 10 e 20, não dá a mesma coisa. Deu menos, certo? Deu menos. Se você fizer 1 menos 0,924, você vai ter 0,076 e você vai ver que você perdeu 7,6%. Portanto, olho vivo na porcentagem, gente. Lembrando mais uma vez, vejam só, sempre vezes, valor uma porcentagem vezes a outra deu a porcentagem final. Dos 100% que tinha, sobraram 92,4% e você perdeu 7,6%. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu ainda vou preparar o vídeo com a correção dos exercícios que eu mandei em arquivo Word. Tchau, tchau!